Olá, eu sou Bárbara Paloma Vasconcelos, especialista em planejamento patrimonial e sucessório, e hoje estou aqui para a gente conversar um pouco sobre essa modalidade de planejamento da família, de planejamento do patrimônio, que está tão em evidência no direito brasileiro. Então, por que ter um planejamento patrimonial da família? Esse é o nosso tema de hoje. O Brasil é um país em que o seu povo ainda está engatinhando em termos de planejamento patrimonial. Até muito pouco tempo, até poucos anos, o sonho do brasileiro era a realização de ter a sua casa própria, E as circunstâncias econômicas, elas permitiram que muitas pessoas, de fato, conseguissem conquistar a sua casa própria, ascendendo inclusive essas pessoas a classe média. Então nós tivemos um grande crescimento da classe média e hoje essa mesma classe média já está galgando outros patrimônios, está buscando meios de crescer o seu patrimônio, não só o seu patrimônio imobiliário, mas também já passando a realizar investimentos. Hoje é muito comum as pessoas investirem no mercado de bolsas, visando a obtenção de uma renda extra, além daquela que ela ofere com o seu labor. Todavia, esse crescimento que houve da classe média e esse crescimento que está acontecendo patrimonial, ele também vem acompanhado de uma determinada desorganização desse patrimônio. Muitas vezes as pessoas colocam esses patrimônios em nomes de terceiros, em nomes de outras pessoas, às vezes até visando uma redução de pagamento de imposto, tentando até burlar às vezes o pagamento de imposto de renda, e nós sabemos que isso não é correto. Todavia, existem meios e existem formas que você pode fazer um planejamento desse patrimônio, de forma a você ter segurança desse patrimônio, proteger o seu patrimônio, inclusive com redução de carga tributária, com economia tributária e com eficiência tributária. Existe uma outra grande vantagem, além da economia tributária, que é a desnecessidade da realização de um inventário. E esse inventário, o inventário na verdade é o grande vilão do patrimônio das famílias, porque tudo aquilo que as famílias trabalharam e constituíram ao longo dos anos, boa parte desse patrimônio ele é desfeito com a sucessão. E por quê? Porque o processo do inventário, pela sua natureza, ele é extremamente oneroso, porque além dos impostos, além dos tributos, ainda tem inúmeras outras despesas, com cartórios, de registros de notas, necessariamente honorários que devem ser pagos ao advogado, seja ele no inventário judicial, seja ele no inventário extrajudicial. No melhor dos cenários, ainda assim, há um desprendimento muito grande em relação às despesas cartorárias, e todos esses custos levam a esse patrimônio ter uma perda de em torno de 40% a 50%. Todavia, com um planejamento patrimonial adequado, além de você conferir a proteção a esse patrimônio, além de você ter esses benefícios e essas vantagens em relação aos tributos e aos impostos inerentes a essas operações, ainda evita-se a questão da sucessão. Então, o que acontece hoje com o inventário é que grande parte das pessoas que sucedem esse patrimônio, ou seja, os herdeiros, muitas vezes eles não têm sequer a condição de inicialmente bancar esse inventário, ou seja, de pagar as despesas e as custos iniciais desse inventário, sendo necessário, inclusive, vender parte do patrimônio, E aí já entra em uma outra seara de dilapidação desse patrimônio. Eles precisam vender parte desse patrimônio para custear o processo de inventário. E muitas vezes esse patrimônio, quando ele é vendido, ele ainda é vendido com deságio, porque é diferente de quando a gente quer vender o nosso patrimônio e a gente tem um tempo razoável para vender e aceitar a melhor oferta e a melhor proposta, do que quando a gente tem que vender esse patrimônio porque está precisando urgentemente daquele valor para custear um processo de inventário, O que nós temos diante de todo esse sistema, o que se percebe é exatamente a mão pesada do Estado. Desde quando você auferiu sua renda, você pagou imposto de renda sobre aquela renda que você auferiu, com essa renda que você comprou o seu patrimônio, você pagou um imposto sobre aquele patrimônio. Se esse patrimônio você doou ou vendeu para outra pessoa, você também vai pagar tributo sobre esse patrimônio.
terá que ser pago o imposto de transmissão desse mesmo patrimônio. Se esse patrimônio tiver que ser vendido para custear o inventário e sobre o valor dessa venda houver uma diferença sobre o valor em que ele foi adquirido, haverá de ser pago ainda também o tributo sobre o ganho de capital. Então o que a gente percebe é que um único imóvel, vamos dizer assim, um único patrimônio da família, desde a sua constituição até a sua transmissão aos herdeiros, ele é tributado inúmeras vezes. E isso causa, obviamente, um empobrecimento da população. Porque por tudo aquilo que a pessoa trabalhou para constituir ao longo dos anos, o Estado, ele vem tirando um pedaço, tirando um pedaço, tirando um pedaço. Então você tinha uma totalidade de 100 e hoje você só tem de 50. Então hoje a experiência nos leva a vislumbrar, a visualizar que muitas dessas famílias elas tiveram uma mudança inclusive de classe social, porque antes elas tinham um patrimônio 10x e hoje elas têm um patrimônio 5x. E essa conta fica na sua grande maioria para os herdeiros. E quando a gente está falando de só um herdeiro, né, a situação ainda é um pouco mais favorável. Mas você imagina aquelas famílias que têm 2, 3, 4, 5 filhos e esse patrimônio que já foi aí desacrescido em torno de 50% ainda tem que ser dividido para 2, 3, 4 ou 5 pessoas. E é óbvio que isso vai ter um impacto na vida das pessoas. Então, ao longo dos anos, esses fatores vêm levando que as pessoas elas venham a ter uma consciência sobre a importância de se ter um planejamento patrimonial da família, para que sejam evitados gastos desnecessários, para que seja evitado o processo de inventário, para que elas tenham eficiência e economia tributária aplicadas no seu dia a dia. E esse histórico, ele tem levado a uma conscientização das pessoas acerca da importância de se ter um planejamento patrimonial da família, para que elas futuramente venham a ter uma sucessão mais tênue, venham a ter uma garantia de proteção acerca do seu patrimônio e podem se beneficiar de uma gama de eficiências tributárias que estão disponíveis quando da adoção desse sistema. Então, à medida que as pessoas elevam a sua consciência acerca da importância de ter um planejamento patrimonial sucessório, em que elas têm conhecimento não somente dos seus benefícios, mas principalmente dos males em que ela evita, elas têm a oportunidade de mudar as circunstâncias da sua vida acerca de um fato inevitável na vida de todos nós, que é a morte. Então, todos nós, por meio do planejamento patrimonial, temos a oportunidade de mudar essas circunstâncias e perpetuar o nosso patrimônio, não termos uma perda ou um decréscimo patrimonial. E tudo isso, obviamente, tem reflexo, inclusive, na nossa economia, na economia global, na economia do nosso país, porque todos nós sabemos que uma nação rica é feita de um povo rico. Então, como ter um planejamento patrimonial da família? Como fazer o planejamento patrimonial da família? Esse, então, é o tema do nosso próximo encontro. Então, fiquem atentos e ligados nas nossas redes sociais, curtam, deixem os seus comentários e nos vemos no nosso próximo encontro.